Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. Olá, o programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar, no seu celular. Estamos aqui em Franca para participar do seminário do Divaldo Franco, Constelação Familiar. Um programa que é feito por ele, junto também com o livro SOS Família. Estamos aqui, vocês podem ver ao fundo, está todo o pessoal, a fila do Divaldo autografando, faremos uma entrevista com ele e aí abordaremos os assuntos com ele como sociedade, como família na atualidade. Programa Visão Espírita no seu lar. Boa tarde. Programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar, na sua casa, no seu celular. Estamos aqui com o palestrante, orador, médium espírita, que tem um grande trabalho. Está aqui hoje em Franca, falando sobre um seminário sobre constelação familiar. E aqui estamos com o Divaldo Franco. Divaldo, é um prazer imenso estar aqui. Agradecemos a oportunidade dessa entrevista, desse bate-papo. E aí queríamos abordar alguns temas sobre sociedade brasileira e família. Considerando hoje, Divaldo, o momento em que passa a sociedade brasileira, as questões políticas, éticas e morais, qual a mensagem que você transmitiria aos brasileiros, em especial aos cristãos? No conceito da constelação familiar, é necessário que voltemos às tradições, que procuremos reconstituir a família biológica, que foi desagregada a partir dos anos 60. Vivemos um momento histórico muito grave, talvez um dos mais graves de todos os tempos. E no Brasil, um momento de libertação de velhos costumes, inaugurando uma era de solidariedade, de dignidade humana e de valores éticos. A nossa mensagem é para que cada um de nós cumpra com seu dever. Que nenhum de nós espere que os outros façam aquilo que nos cabe. Que saiamos da nossa indolência e, em nome do Cristo, que tenhamos a coragem de enfrentar as dificuldades com elevação. Procuramos evitar que a violência também se aposse de nós, ante as ocorrências da violência individual e coletiva. A sociedade, mais do que nunca, tem necessidade de amor. E este amor deve ser estabelecido nas linhas nobres do respeito um ao outro e na construção de uma sociedade justa, que estabeleça nos direitos humanos o respeito às leis da cidadania. Enquanto viger o desrespeito à criatura humana, haverá revolta. E enquanto a família estiver desagregada, a sociedade estará em desequilíbrio. Falando em família, a FEB lançou uma campanha Família, Vida e Paz. Você também tem vários trabalhos, como o livro Constelação Familiar e o SOS Família. Que mensagem você poderia dar para a família brasileira? Quando a família se desestrutura, célula máter da sociedade, a humanidade se desequilibra. Porque se o alicerce não é seguro na rocha, como disse Jesus, facilmente a casa rui. E é necessário, como diz o grande pensador americano, o Dr. Holloway, que voltemos a cultuar, a cultivar e a viver em família os postulados que nos vão levar à imensa família universal. Se nós somos capazes de viver no seio biológico, em harmonia, ou pelo menos em respeito de uns para com os outros, muito dificilmente poderemos construir uma sociedade justa e menos ainda uma sociedade que estabeleça o bem para o seu próximo. Porque o individualismo que toma conta de nós na atualidade é um dos maiores inimigos, porque é uma fuga da nossa responsabilidade para a ilusão,
para os 15 minutos de holofotes, para as redes sociais, a fim de projetarmos uma felicidade que não temos. É necessário voltarmos à solidariedade familiar para, dessa maneira, brilharmos todos em relação uns aos outros. Divaldo, considerando o que você colocou sobre, né, a sociedade como um todo, qual a mensagem que você poderia colocar para o jovem brasileiro que é o futuro da nossa nação? O jovem já não é tanto o futuro. Nós o encontramos em todo segmento da sociedade, particularmente no avanço da tecnologia cibernética. É necessário que construamos, com o nosso exemplo, uma vida saudável para servir de modelo às gerações que se iniciam. Quando as autoridades não se fazem respeitar, há uma revolução natural, porque não existem leis. Então eu diria aos jovens que, nada obstante as dificuldades comportamentais do século, eles sigam a problemática da consciência na construção de um futuro melhor. Aquilo que considerarem que nós, a geração passada, lhes legamos, esses jovens devem procurar oferecer à posteridade exemplos diferentes, porém éticos, aqueles que não somente promovem a mente, mas também os sentimentos, a dignidade, a família. Porque jovem é todo aquele que encontra na vida lições novas. Não é apenas um indivíduo de corpo ainda em formação, mas que tem a alma com capacidade de aceitar as novas ideias revolucionárias e praticar o bem que seja possível. Hoje, em pleno século XXI, né, será que estamos distantes de Jesus ou não? E se você puder também, finalizando depois, uma mensagem, né, de fé, de esperança e de optimismo para todos que estão nos assistindo. Graças à civilização e a essa tecnologia de ponta, é muito fácil termos notícias. Se de uma forma vêm as notícias nobres, também vêm aquelas desesperadoras. Na biblioteca do Senado americano, chega-se à ideia de que o homem mais biografado do mundo foi Napoleão Bonaparte. Sobre ele escreveram 25 mil obras, mas Jesus ultrapassou Napoleão. Já foram escritas 50 mil obras, títulos, nem sempre favoráveis, mas isso não é importante. A sociedade hoje conhece o homem de Nazaré, sob vários aspectos. Para uns é um filósofo, para outros é um socialista, para alguns é uma fraude, para outros é uma herança histórica. Não importa. Importa que hoje ninguém pode ignorar a figura deste homem que dividiu a história. E assim sendo, é necessário que tenhamos em mente que, além de dividir a história, ele abriu a época do amor. E é esse amor que hoje vige no coração das massas, na psicologia, na psiquiatria, nas construções da saúde moral, fisiológica, emocional e, sobretudo, mental. Quando se ama, se produzem em nosso cérebro várias expressões fóton, aquelas que promovem a saúde. E quando não amamos, nós produzimos em nosso cérebro aqueles prótons que destroem o equilíbrio. Então é científico hoje. Amar faz bem. A nossa mensagem, portanto, é de amor. Não tenhamos a preocupação de sermos amados, mas temos a grande preocupação de sermos nós aqueles que disputamos amar. Nós do programa Visão Espírita e todo mundo gostaria de trazer até você o nosso agradecimento por esse magnífico trabalho e ser um representante do amor de Cristo aqui para nós. Muito obrigado, viu, Divaldo? Obrigado. Oi, aqui estamos no programa Visão Espírita com Fernando Palermo, da Idefran e da Fundação Espírita Allan Kardec. Tá? Ele que é o coordenador dos trabalhos aqui do seminário com o Divaldo Franco. Fernando, como que foi trazer o Divaldo nesse seminário com esse tema, constelação familiar? Olha, é um prazer estar aqui respondendo a vocês e recebendo vocês aqui no nosso seminário com o Divaldo Franco. É sempre uma alegria receber Divaldo, né? Ele tem um carinho muito especial pela nossa região, pela região de Franca, de Ribeirão Preto, e praticamente todos os anos ele vem a Franca. Há alguns anos nós tivemos aqui, nesse mesmo recinto, nós tivemos mais de 5 mil pessoas numa palestra pública. Então nós decidimos por fazer dentro da norma que o bombeiro exige, trazendo um número limitado de pessoas no limite que é permitido pela legislação.
E isso traz a oportunidade de ser feito um trabalho, né, com o seminário mais profundo nos temas escolhidos. Esse tema constelação familiar foi sugestão de Divaldo, né, que é uma tratativa sobre o tema que a Joana fez do ponto de vista psicológico, doutrinário psicológico. Então foi muito bem aceito, né, foi muito bem acolhido o tema pelas pessoas. Que bom. Agradecemos a oportunidade aí e parabéns pelo trabalho. Nós que agradecemos. Obrigado. Valeu. A gente está finalizando aqui a entrevista com o Divaldo. Logo vai começar o seminário, está o coral cantando ali. A gente agradece a todos os telespectadores que estiveram conosco até aqui um momento. Mais um programa marcante do Visão Espírita com a presença do Divaldo Franco, um dos maiores, ou talvez o maior palestrante e orador espírita do Brasil e talvez do mundo. Obrigado a todos. Que Jesus os abençoe sempre. Daí a constelação familiar está aqui entre nós. Estamos formando uma constelação familiar, porque estamos todos mais ou menos com o pensamento na mesma direção, fazendo uma autoanálise rápida dos nossos conflitos, das nossas animosidades, das nossas afeições, até o dia que possa em nosso lar, terapia que Helling não penetrou, fazer o culto do Evangelho do lar, abrir o Evangelho em família, e aí fazer a terapêutica verbal e espiritual dos espíritos nobres, vindo ajudá-los a vencer as marcas da encarnação anterior. Foi dessa forma que amenizamos a enfermidade moral, espiritual e obsessiva da minha dorida irmã, e também daqueles que a perseguiam, porque passaram a ouvir a terapia do Evangelho, a palavra de Jesus, a grande palavra de Jesus. Muitos pais me dizem, meus filhos recusam-se a fazer o Evangelho no lar. E eu pergunto, mas quem é o pai? Constelação familiar. Mas o pai sou eu. Então, enquanto eles viverem sob a sua dependência econômica, eles têm que o obedecer. Na hora que se libertarem economicamente, libertam-se também dos deveres para com o Senhor, ou para com a senhora, que é a mãe. Ah, mas ele pode ter algum trauma. É verdade. Ele não tem trauma, mas você tem. E entre você ter o trauma e ele, que ele tem o trauma que tem tempo de curar. E você já velho não tem mais o tempo de curar. Então traz o traumatizado, o Evangelho recompensa. Então nós temos que acabar com várias bengalas psicológicas mentirosas. E uma delas é a nossa falta de autoridade doméstica. Não podemos dar um não ao nosso filho, porque ele fica com trauma. Mas ele toma uma bofetada da polícia e não fica com trauma. Porque aquilo que nós não fazemos em casa, a polícia vai fazer na rua. Nós não temos autoridade moral de dizer à nossa filha aquilo que ela precisa de ouvir, não como punição, mas como educação. Educar é a arte de transmitir bons conceitos, de transmitir bons exemplos. Allan Kardec, Livro dos Espíritos, pergunta 685b, quando ele fala a respeito do dever que nós temos para com os velhos. Tem dever os filhos para com os pais. Escreveu Allan Kardec por volta de 1858, na segunda edição do Livro dos Espíritos. Olha aí a constelação familiar, lei da natureza, lei de amor. Nós educamos 685 crianças, que hoje são todos adultos, e a maioria deles avós, levando-me a uma situação embaraçosa de ser bisavô. Porque ser avô é muito agradável, mas ser bisa é horrível. E ser tetra, eu não serei, quer dizer, já sou, mas finjo que não sou. Porque quando uma pessoa pergunta, Divaldo, quantos anos você tem? Eu tenho vergonha e acho até imoral. 90 anos a pessoa faz, puxa vida. Então eu digo em francês, 4 40 vezes 2 mais 10. Aí fica chique, né? Então,
nós temos o dever. Nossos filhos não nos foram ofertados como brindes nem fantasias. Khalil Gibran vai escrever no Profeta: vossos filhos não são vossos filhos, são sementes divinas da árvore da vida, que vós tendes o dever de prepará-los para que eles vão adiante. Ah, que maravilha! E na psicologia, teu filho não é teu filho. Quando ele se for, tu não terás a síndrome do ninho vazio. Quantas mães se agarram ao filho? É o seu ninho, ali está o filho. A moça que vier é uma inimiga, quando ela poderia colocar no ninho para que fosse sua filha. Ou vice-versa. Tem o filho e uma moça se apaixona por ele, ou ele se apaixona pela moça. E ela logo vê aquela inimiga terrível que vai competir. Por amor ao marido, obedecia à mãe, que havia perdido um filho para ela. Então ela tinha que desfrutar o filho amando a velhota. E as velhotas eram terríveis. Até que certo dia uma jovem que amava demais o filho que era disputado pela mãe, deveria ser aí um outro complexo não seria já de Eletra, mas seria de outra natureza. Oportunamente, ela que se via lutando naquele complexo e conflito de Édipos, procurou um feiticeiro, ou melhor, um entendido, ou melhor, um médium, e perguntou o que devia fazer para se ver livre daquela velha infame. E então o guru meditou e deu-lhe uma poção mágica e venenosa. Você não a pode matar de uma vez, porque chama a atenção. Torne-se amiga, muito amiga, e todo dia dê uma gotinha. Cada semana aumente a gota, até o momento em que ela tombe e morra. Quanto tempo? 6 meses. Você vai se ver livre. Seria a sua vida toda, 6 meses. E ela saiu eufórica, chegou em casa. Olá, minha sogrinha. Ai, quando alguém chamar alguém de sogrinha, abra o olho. E então, eu preparei um chá, aquele chá maravilhoso de flores da China. E a sogrinha, que não gostava da norinha, disse: o que é que se deu nela? E a sogra começou a ser tão bem tratada, que amenizou a sua crueldade para com a norinha. E passou a primeira semana, dose dupla. Terceira semana, 1 mês, dose quádrupla. Segundo mês, 8 gotinhas diárias. E aí foi nascendo uma coisa curiosa, que a sogrinha foi definhando. Foi definhando por um fenômeno qualquer, mas ficou doente. E ela viu que amava a sogrinha. Correu ao feiticeiro e disse: mas ela está morrendo. Ele disse: mas é claro, era para ela morrer, você não queria? Queria. Mas agora eu não quero mais. Eu não quero mais. Ele disse: eu vou dar uma outra poção para que ela viva. Você dá uma gota, deixa de dar a anterior, e ela vai readquirir forças. E assim fez. E ela readquiriu forças, e se tornaram amigas íntimas, passaram a trabalhar juntas. E um dia ela encontrou na corte com o guru, e teve a alegria de dizer: eis aqui a minha sogra muito querida. O guru disse: não lhe falei que ela ia viver? E ela perguntou baixinho: mas que veneno era aquele? Ele disse: não era veneno nenhum, aquilo era água potável. O veneno estava no seu ódio. E aquele outro remédio era a mesma água potável. O amor estava no seu desejo de que ela vivesse. Aí então o nosso poder mental para outrem ou para nós mesmos, quando a doença nos visitar, façamos uma constelação celular. Chico Xavier me ensinou uma técnica, especialmente para determinados fenômenos orgânicos. Desça até as suas células, faça uma visualização terapêutica, concentre-se e vá ao lado que o perturba, e ao invés de ter raiva da doença, diga: olá, meninas, como é que vocês estão tão revolucionárias? Daqui a pouco vocês vão multiplicar a si mesmo. Olá, garotas. E nós, modernas: olá, garotaça. Você é uma tentação demoníaca. Eu amo você,
me devore aquelas que são nossas inimigas. E então vamos ficar, e ela vai sentir membro do nosso todo, da nossa unidade, do nosso holograma, e vai passar a devorar aquelas células doentes do câncer, as células da AIDS, as células das problemáticas perturbadoras das doenças degenerativas, e vem a recuperação. E eu lhes posso dizer, porque eu sou um exemplo, depois de ter tido um infarto do miocárdio, de ter tido uma parada cardíaca, de ficar 9 minutos sem oxigenação cerebral, aqui estou eu aos 90 perfeitamente lúcido, porque Joana me ensinou a falar as células do coração. E eu desci muitas vezes a ponto de ver psiquicamente, naqueles 2 momentos, ver nesta pulsação o sangue venoso adentrar-se pela artéria, descer pela carótida, e então o coração pulsar nas sístoles e na diástoles, e eu dizer assim, aguenta aí que eu aguento cá, vamos adiante. E chegamos a este momento. Então a vida é o maior dom que Deus nos deu, e todos deveremos viver com alegria, com a imensa satisfação de estar vivo. Todo dia, quando eu desperto, eu abro a cortina, porque eu durmo em quarto muito escuro, coloco máscara, e olho a natureza, e digo, meu Deus, eu estou vivo na carne. Olha que maravilha. Tenho hoje para me reabilitar do que eu me equivoquei ontem, mas eu tenho amanhã para construir o futuro. Então, com esta mensagem de alegria, de constelação, de afetividade orgânica, fraternal, universal, não esqueçamos desta maravilhosa organização típica do nosso corpo numa constelação de amor. Muito obrigado. Olá, amigos do Visão Espírita. Estamos aqui para convidá-los para uma festa. É o aniversário do Espiritismo. São 161 anos consolando, instruindo e nos trazendo a mensagem de Jesus, os seus ensinamentos para o nosso aprimoramento. Aqui em Ribeirão Preto iremos comemorar com diversas palestras que nos trazem os ensinamentos dos Espíritos. Do dia 14 ao dia 21 de abril, diversos companheiros irão nos trazer, nos brindar com seus conhecimentos sobre a doutrina espírita. Cosme Massi, da cidade de Curitiba, irá nos brindar nos dias 14 e 15, falando sobre o Livro dos Espíritos e os Livros dos Médiuns. No dia 17, Júlia Nezu, presidente da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, falará sobre o livro O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. No dia 19, teremos nosso companheiro Arthur Valadares falando sobre o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E no dia 21, Heloísa Pires, filha do saudoso Herculano Pires, estará aqui conosco falando sobre o livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Convidamos todos a participarem, a assistirem os programas que serão gravados ou conosco nos locais. Muito obrigado. Recordando-te, mestre querido, queremos, com as forças do nosso sentimento, com as mais profundas fibras de gratidão da nossa alma, queremos dizer: Senhor Jesus,
Quando vieste ao mundo, numerosos conquistadores haviam passado, cimentando reinos de pedra com sangue e lágrimas. Na retaguarda dos carros de ouro e púrpura, em que lhes fugia a vitória, lastravam-se como rastros da morte, a degradação e a pilhagem, a maldição do solo envilecido e o choro das vítimas indefesas. Levantavam-se poderosos em palácios fortificados e faziam leis de baraço e cutelo, para serem, Senhor, todos eles, logo após, esquecidos no rol dos carrascos da humanidade. Entretanto, Senhor, nasceste nas palhas e permaneceste lembrado para sempre. Ninguém sabe até hoje quais tenham sido os tratadores de animais que te ofertaram esburacada manta por leito simples, e ignora-se quem foi o benfeitor que te arrancou do desconforto da estrebaria para o clima do lar. Cresceste sem nada pedir, senão o culto à verdadeira fraternidade. Escolheste vilarejos anônimos para a moldura da tua palavra sublime. Buscaste por companheiros de tua obra homens rudes, cujas mãos calejadas não lhes favoreciam os voos do pensamento. Te dirigiste à via pública, sem propaganda condicionada. Ninguém sabe, Senhor, os nomes das crianças que te pousaram nos joelhos amigos, e nem os das mães fatigadas, a quem te dirigiste na via pública. A história, Senhor, que homenageava Júlio César, que enaltecia Tibério, que comentava Virgílio, que discutia Horácio, que admirava Mecenas, não te quis conhecer em pessoa, mas o povo, Senhor. O povo guardou a tua divina presença, e os personagens de tua epopeia chamam-se o cego Bartimeu, o homem da mão ressequida, o servo do centurião, o mancebo rico, a mulher cananeia, o gago de Decápolis, a sogra de Pedro, Lázaro, o irmão de Marta e Maria. E agora, mestre querido, recordando-te a figura e os ensinos, lembrando-te que vieste ao mundo sem cobertura política e finanças, sem armas, sem violência, permaneceste vivo, Senhor. Tão vivo hoje quanto ontem, convidando-nos o Espírito, a humildade e a luz, para que sem dissensão, para que sem violência, Senhor, alcancemos o teu reino de luz e glória. Seja, portanto, mestre querido, o guia insubstituível e o modelo irrepreensível que sempre a nós outros foste. Obrigado. Muita paz a todos, amigos.